Olá, eu sou a professora Laurenilda. Eu venho do ETE Gil Rodrigues, Ibura Jordão, e sou a professora de História de você, hoje, para você. Tudo que eu faço é para você. Eu quero começar a aula hoje homenageando você, estudante. Na última terça-feira, dia 11, foi o dia do estudante. Então, para mim, o dia de vocês é todos os dias. Mas a homenagem tem um dia específico, então parabéns a você, estudante. Ok, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre insurreição pernambucana. O que foi a insurreição pernambucana? A invasão holandesa em Pernambuco. No entanto, o objetivo dessa aula é fazer com que você conheça as políticas voltadas tanto para a colônia no Brasil, como as políticas que estavam acontecendo na Europa entre Portugal e Inglaterra, e as invasões napoleônicas em Portugal. Então, nós vamos começar a falar sobre a insurreição pernambucana. O que foi a insurreição pernambucana? Gente, tudo começa lá na Europa. Claro que o Brasil aqui já era colônia de Portugal, mas na Europa estava acontecendo muitos movimentos voltados para invasão em Portugal. A invasão francesa. As tropas de Napoleão estavam invadindo Portugal, ok? Mas antes disso, no século XVI, o que é que estava acontecendo? Tanto Portugal como Espanha já tinham construído um império, certo? E de que forma construiu esse império? Esse império foi construído através das grandes navegações, certo? Então foram descobrindo novas terras, novos territórios, foram conquistando novos territórios, tanto na África, na Ásia, como na América, né? Na América Latina como um todo. E Portugal e Espanha foram construindo um império. Com esse império, vamos lá. A própria Espanha, na região, né, no continente europeu, o que aconteceu? A Espanha vai conquistando alguns Países Baixos. E um desses Países Baixos, no qual vai pertencer a Espanha na Europa, é a Holanda, que ainda não tem o nome de Holanda, tá certo? A Holanda não tem esse nome ainda. Pertence apenas ao Império Espanhol. Ok. E aí, nesse meio tempo, o que é que acontece? O rei de Portugal vem a falecer. E Portugal fica sem rei por um momento, porque não tem o rei Dom Henrique, ele não tinha herdeiro. Opa, não tinha herdeiro, e agora? Então qualquer um pode invadir Portugal e se tornar rei. Então a Espanha se candidatou, outros países foram se candidatando àquela manifestação de reinado em Portugal, que por enquanto estava órfã, né? No entanto, o rei da Espanha, Filipe II, ele é sobrinho de Dom Henrique. Então ele começa a reinar Portugal também. E aí a gente vem com a União Ibérica. Essa União Ibérica, ela faz a união entre Portugal e Espanha. Consequentemente, a Espanha aumenta a conquista de território, a Espanha aumenta os seus lucros através da cobrança de impostos, e a Holanda, que ainda, como eu disse a vocês, não era Holanda, começa a ficar contra a vários encargos econômicos que a Espanha coloca sobre a Holanda. Então a Holanda se torna independente, certo? Faz um movimento, né, lá do século XVI, XVII, e a Holanda se torna independente da Espanha. Tornando-se independente da Espanha, a Holanda começa a ficar com olho no quê? No que tínhamos na América, no que os espanhóis tinham na América. Então, o que é que os espanhóis têm na América? A princípio, nessa expansão marítima, vem em busca de especiarias, principalmente do ouro e da prata, mas aí a gente consegue também um valor altíssimo, uma descoberta altíssima de valor de mercado econômico para toda a Europa, que é o açúcar. Então, a Holanda também quer a sua parte. Então, os holandeses invadem, a princípio, a Bahia, né? No primeiro momento, os holandeses vêm e invadem a Bahia. Aí, o governador da Bahia junta-se com os seus nativos, né?
e partem para o interior, que as áreas interioranas da Bahia era justamente onde ficavam os engenhos, certo? Então ele parte para ali para que os engenhos não sejam invadidos pelos holandeses. Os holandeses chegam, a princípio fica na parte central da Bahia, mas aí vai junto com as tropas que chegam com mais de 3.000 homens, vão com suas tropas invadindo a parte interiorana da Bahia. Consequentemente, também perdem algumas batalhas, porque o próprio governador da Bahia, junto com os nativos, fazem várias emboscadas, né? Mas infelizmente não são bem sucedidos. E o que é que acontece? A Holanda toma conta da Bahia. E aí, toda a riqueza que a Bahia tinha, principalmente do açúcar, agora vai ser escoado para a Holanda, em Portugal. Então, na Europa. Então, os holandeses chegam, permeiam toda a Bahia, invadem todo o território e aí se tornam donos. Ok. Nesse meio tempo, quem foi para o interior junto com governadores nativos e tal, começam a planejar emboscadas para expulsar esses holandeses da Bahia. Então, por sua vez, a Espanha manda uma tropa enorme, né, com mais homens do que os holandeses aqui, para ajudar os portugueses que aqui estavam, junto com os nativos, né, junto com os brasileiros. E aí o que é que eles fazem? Eles tentam expulsar, junto com a tropa que está chegando da Espanha, eles tentam simplesmente expulsar os holandeses, e aí expulsam os holandeses. Nesse primeiro momento, os holandeses voltam lá para a Europa, voltam lá para o seu território. Ok? Conta para o slide. A luta contra os holandeses. Bom, desembarcaram. Quando a gente chega no litoral pernambucano, aí os holandeses vêm para o litoral pernambucano, saem da Bahia, vêm para o litoral pernambucano, desembarcam no litoral pernambucano em fevereiro de 1630, né, conquistando Olinda e Recife com bastante facilidade. Por que eles têm bastante facilidade? Eles já tinham a experiência de invadir a Bahia. Invadir Pernambuco foi uma facilidade incrível. Então, eles tomam conta do território pernambucano. E acreditem, os holandeses passam 24 anos aqui. Então, sob a liderança de Martim de Albuquerque, ele é o governador, o líder aqui em Pernambuco, o líder luso brasileiro, né? Português, brasileiro, a junção. E aí, junto com a população local, o que é que ele faz? Vai se retirando igual os baianos fizeram. Vão se retirando para o interior, para as áreas mais longínquas, onde talvez os holandeses não consigam chegar. Então, a princípio, eles vão destruindo armazéns, navios, construções. Os nativos, junto com o governador, vai destruindo essa parte de armazém, navios e construções, e vão se retirando para o interior, ok? E aí, fundando o Arraial do Bom Jesus. O Arraial do Bom Jesus torna-se um quartel militar. Então, o que é que acontece lá? Eles vão preparando emboscadas para expulsarem esses holandeses. Corta para o slide. O Arraial do Bom Jesus. Eu tenho aqui uma imagem para você do que era o antes, né? O antes e o agora, né? Esse é o Arraial do Bom Jesus, que fica ali em Casa Amarela. Acredito que atualmente vocês sabem, muitas pessoas conhecem, passeiam, fazem caminhadas, tem vários shows aqui, né? No Arraial do Bom Jesus. E aí, isso aqui é o antes, certo? O Arraial do Bom Jesus fica aqui. E aqui é o atual, certo? Ok. A partir daí, dessa invasão holandesa, os holandeses fazem o seguinte. O principal cunho econômico desses holandeses é o açúcar. Então, começa a escoar esse açúcar para a Holanda, para outros países. E agora não vai direto para Portugal. Por quê? Porque quem está tomando conta aqui é os holandeses. Portugal está sendo invadido pelas tropas napoleônicas, né? E aí, o que é que acontece? Os ingleses, claro que é uma questão política e é uma questão de interesses, os portugueses
fazem uma aliança com os ingleses para que tentem expulsar os franceses da área em Portugal, do território português na Europa. Corta para o slide. O Arraial do Bom Jesus. Aí temos as táticas de resistência às invasões holandesas. Então, primeiro, guerra de emboscada. O que foi a guerra de emboscada? Composta de um grande número de indígenas, negros, brancos e pobres, junto com o governador, junto com os líderes políticos daqui, né, do Pernambuco, empenhou-se em controlar o interior, onde estavam os engenhos, e isolar os invasores no litoral. Por que isolar os invasores no litoral? Os invasores não conheciam Pernambuco totalmente. Quem aqui estava, junto com os portugueses, né, e os nativos, os negros, os índios, e aí a gente já tinha esse processo de escravidão africana, os negros já vinham nesse processo de condição de escravos aqui para o Brasil, inclusive Pernambuco. O que aconteceu? Esses povos que se juntaram, né, para expulsar os holandeses, no primeiro momento não tiveram muita sorte, não tiveram muito êxito, né, tendo como principal nome Domingos Fernandes Calabar. Esse Domingos Fernandes Calabar, ele era um exímio, ele conhecia o território, ele conhecia as áreas interioranas, ele conhecia a área litoral e acreditem, ele passou todo o conhecimento, passou toda a ficha para os holandeses. Então ele se aliou aos holandeses. E Calabar sabia demais, viu, minha gente? Então, olha lá, tendo como principal nome Domingos Fernandes Calabar, exímio conhecedor da região, né? Como tantos outros mamelucos, negros, ameríndios, Calabar colaborou com os holandeses como guia. Então, Calabar, ele colaborou com os holandeses como guia, certo? Nesse processo de colaboração com os holandeses, o que aconteceu? Ele ficou contra os nativos aqui e ele foi dando apoio aos holandeses. Claro que aí os holandeses ganharam muitas investidas desses portugueses junto com os nativos e os holandeses começaram a governar Pernambuco, mandando Maurício de Nassau para cá, né? Então trouxe Maurício de Nassau para cá. No entanto, os holandeses, para curiosidade de vocês, os holandeses eles eram protestantes, certo? Então eles não eram católicos, eles não admitiam inclusive o catolicismo, o cristianismo. Mas aí eles ficaram aqui. Quando eles traem Maurício de Nassau para cá, o que é que acontece? Maurício de Nassau começa a fazer a política da boa vizinhança com os portugueses, com os nativos que aqui estavam. Então ele não tem nenhum problema com a religião cristã, não tem nenhum problema com os judeus. Ele começa a fazer uma linha de política religiosa onde ele dá total liberdade, certo? Mesmo ele sendo protestante, porque ele quer fazer uma amizade com o povo aqui, para que o povo aqui fique do lado dos holandeses. E aí ele chega junto com os donos de engenho. Ah, mas os donos de engenhos estão falidos, os engenhos, por conta das invasões holandesas, muitas coisas foram destruídas. Então, o que é que acontece? O próprio... Corta para o slide. A conquista dos holandeses. Conquistaram o Forte dos Reis Magos, no Rio Grande do Norte. Filipéia, que hoje é João Pessoa. Arraial do Bom Jesus. Após suas conquistas, os holandeses passaram a ser os novos donos do Nordeste por cerca de 24 anos. Então, como eu disse para vocês, os holandeses passaram aqui 24 anos. A luta contra os holandeses. A intolerância, né? Os holandeses tinham as terras dos senhores de engenho enviadas, foram confiscadas. Então, os holandeses confiscaram as terras dos senhores de engenho daqui. A partir dessas consequências de invasão holandesa, é claro que os portugueses iam ficar contra, né? Vamos para o próximo. Tivemos a primeira batalha. A conquista dos holandeses. Depois a gente vem com a luta contra os holandeses, a intolerância. E temos a primeira e a segunda batalha dos Guararapes. Então a guerra foi se prolongando até 1654. Os luzes brasileiros venceram os holandeses na Campina da Tarbora, em Pernambuco.
forçando assim os holandeses a deixarem o país. Os líderes de toda essa investida para expulsar os holandeses foram os índios potiguar, Vidal de Negreiro, filho do senhor de Engenho, nascido na Paraíba. Os líderes Henrique Dias, negro, liberto, era um ex-escravo, mas era liberto. E aí expulsaram na segunda Batalha dos Guararapes, tivemos a primeira, e na segunda Batalha dos Guararapes foi definitivamente os holandeses foram expulsos depois de 24 anos aqui no Brasil. Vocês sabiam? Você sabia? Você sabia que a insurreição pernambucana ocorreu no contexto da ocupação holandesa na região nordeste do Brasil em meados do século XVII? Quais foram os principais fatores da causa da insurreição pernambucana? Além dos impostos cobrados pelos holandeses, através de um acordo realizado com a Companhia das Índias Ocidentais, existia insatisfação religiosa, pois esses holandeses eles eram judeus e os portugueses católicos. Apesar de ter havido momento de colaboração, eu quero dizer para vocês que apesar de ter havido momento de colaboração entre negros, índios e pobres, essas três etnias nunca foi de harmonia aqui no Brasil, tá? Apesar de terem havido momentos de colaboração para expulsar esses holandeses, mas eles nunca foram tão unidos. Os índios nunca se uniram com os negros nunca se uniram com os brancos. Sempre foram etnias distintas, separadas. A convivência entre negros, brancos e índios nunca foi pacífica, tá certo? Nunca foi pacífica. E entre esses povos humanos, sem território colonial, foi tensa e pontilhado o conflito. Então teve tensos conflitos entre esses povos. Nunca houve a união. Eu quero encerrar essa aula falando para vocês, estudantes, em homenagem ao seu dia da última terça-feira, que continue na luta, continue seus sonhos que serão realizados.